Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Vamos lá pessoal, quem for entrando aí já vai mandando um alô, manda um oi aí, para mim enxergar você aqui. Max, seja muito bem-vindo, Deus abençoe você. Quem for entrando vai dando um alôzinho aí, gente, tá bom? João Inácio, meu mano. Ah, João Inácio, você é top demais, top demais, top demais. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui o professor Anderson. Seja bem-vindo. Pastor Ícaro esteve aqui comigo na live na terça-feira, foi muito bom estar com o Pastor Ícaro. Ah, chegou ele. Fala, Barão, tá me ouvindo? E tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Como é que você tá? Tranquilo? Melhor agora, sabendo que você tá aí, isso é muito bom. Pessoal, você que for entrando, manda seu nome aí direitinho aí, manda um alô. O Iago, o presbítero Iago, seja muito bem-vindo, meu mano. Deus abençoe tua vida. Viana, eu esqueci o seu primeiro nome. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Deus abençoe tua vida. Pessoal, vocês vão entrando aí, vai entrando compartilhando. Minha mãe acabou de entrar agora. Seja bem-vinda, mãe. Beijo no teu coração. Tá? Elisa, seja muito bem-vinda. Quem for entrando, ajuda compartilhando. Vai lá no aviãozinho lá, compartilha. O professor Anderson, ele é professor de teologia, professor de filosofia, dá aula também de sociologia. Então, assim, vai ser um papo muito bacana sobre as cartas de Paulo e esse bate-papo vai ser muito legal. Maurício, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Gabriel, seja muito bem-vindo. Morelima Mesquita, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Júnior, meu mano Júnior Marcel, meu amigo, psicólogo. Nós fizemos uma live esses dias também, muito bom, muito bacana, lá de São Paulo. Seja muito bem-vindo. O Anderson é isso mesmo, cara fenomenal, é verdade. Juninho, seja muito bem-vindo, cara. Fica aqui com a gente. Ó, o Marlon tá aí. O Marlon é irmão do Maurício, ô Anderson. Obrigado, pô, conheço. Gente boa. Ah, massa demais. Marlinho. Marlinho é gente boa nisso, né, cara? Então, Anderson, quer fazer uma apresentação sobre você? Quer falar um pouquinho? Rapaz, sou meio ruim só de falar assim, né? Mas eu sou obreiro aqui na minha igreja, né? A gente está trabalhando as cartas paulinas, eu dou aula às terças-feiras. Então a gente está meio que nessa onda agora, né? De estudar um pouco as cartas do apóstolo Paulo, que são de suma importância. Então eu estou focado nisso por enquanto. Mas estudei filosofia também na UFES, né? Fiz um bacharel livre também em teologia ao longo da caminhada. Mas sou um estudante, né? Não sou nenhum especialista em nada, não. Assim que é bom. Quando a pessoa fala essas coisas, pode saber que vem bomba. A Carol, seja muito bem-vinda. Pedro, seja muito bem-vindo. Tá bom? Isso aí, pessoal. Se for entrando, vai compartilhando, dá aquela força lá. Vai naquele aviãozinho ali, manda lá, chama a galera para estar participando com a gente. Pode fazer perguntas, tá? Que o Anderson está aí. Pronto. Eu vou estar aqui com a minha Bíblia. Quando eu olhar para o lado, galera, é o seguinte, eu vou estar olhando a minha Bíblia, que eu sempre deixo aqui, eu deixo no computador, para fazer as comparações, alguns textos que eu preparei, ou algum texto para a gente aí bater nesse papo bacana, ou posso também estar fazendo algum compartilhamento. Então, quando eu olhar para o lado, tenha certeza que é isso que eu estou fazendo. Beleza? Anderson, vamos começar então, querido? Bora. Vamos lá. Pode começar contigo. Você é o mestre. Então, vamos começar sobre as cartas paulinas. Anderson, qual a importância das cartas paulinas no Novo Testamento? Você pode trabalhar as cartas paulinas, tá? Pode ficar bastante à vontade. Se você quiser dizer, não, Douglas, eu quero falar sobre tal carta paulina, que eu acho que você mais direto aqui, mais incisivo nela, pode ficar tranquilo. E aí, ao longo que você vai falando, se
vir alguma coisa na minha cabeça aqui, se eu lembrar de alguma coisa, eu vou lá e vou trocando ideia com você. Mas o tempo é seu, o momento é seu, fique à vontade. Só antes de você começar, quero mandar um abraço aqui pro Adeilton, meu padrasto, Deus abençoe tua vida, muito bom você estar aqui. O Sandro, seja muito bem-vindo. O Sandro também foi aluno da Crescer também, tá? Só que lá de Colatina, Anderson. Foi aluno lá, gente boníssima também. Então, aí a gente vai estar aqui trocando essa ideia. Então você pode começar, Anderson, trabalhando o que é Cartas Paulinas, por que Cartas Paulinas e a importância delas no Novo Testamento. Você pode começar a trabalhar e depois você pode escolher a carta que você melhor preferir. Legal, mano. Cara, a importância das cartas em geral, assim, não só as paulinas, no contexto eclesiástico, é que, por exemplo, você pega os evangelhos e ali você tem as teses de Cristo, né? Cristo se assenta, por exemplo, capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha, né? Então ele se assenta, começa a ensinar e vai dando vários parâmetros do reino de Deus, etc e tal. Mas quando você vai para as cartas, agora você tem uma comunidade, você tem pessoas. Onde tem pessoas, tem conflitos, tem problemas. Então, quando as igrejas elas começam a surgir, problemas surgem com elas. Então, tudo aquilo que Jesus ensinou em tese, digamos assim, entre aspas, agora tem que ser aplicado na igreja. Então, como tratar um problema igual a carta de Corinto? Você tem lá no capítulo 5 um fulano que está tendo uma relação com a mulher do seu pai. Então, agora, como é que você resgata os ensinamentos dos evangelhos e aplica isso na igreja? Na comunidade, problemas começam a surgir de tal ordem que, através dessas cartas, nós vamos começar a entender como os apóstolos agiram em determinadas circunstâncias. Isso nos ensina como igreja a agir hoje, né? Você pega, por exemplo, a heresia dos Colossenses, você tem ali uma série de questões, como é que Paulo trabalhou aquilo, você vai para a carta aos Romanos, você vai para a carta aos Gálatas, que estavam pregando um outro evangelho. Então, são vários problemas que surgem nessas comunidades, e a forma que os apóstolos tratam esses problemas mostra como os ensinamentos de Jesus são aplicados na prática. Porque sem as cartas, como é que a gente saberia tratar determinados problemas ou determinadas circunstâncias que surgem no dia a dia? Então, vejo a importância, dentre outras coisas, muito nesse sentido, de nós aprendermos como os discípulos de Jesus fizeram outros discípulos e como trataram determinadas situações. Isso nos ensina como igreja, né? Então, acredito que vai muito por essa linha aí, né? Então, acredito que a importância seja bastante nesse sentido, né? Sim, interessante. E isso é importante também, antes, porque a gente começa a perceber que no Novo Testamento, essas cartas paulinas, que são costumeiramente chamadas de 13 a 14 cartas paulinas, porque alguns tem costume colocar Hebreus e tal com carta paulina, mas na verdade não é carta paulina, mas geralmente acaba entrando nesse bojo de cartas. E é importante trabalhar as cartas paulinas porque ela é a maior porcentagem do Novo Testamento. Evangelho você tem apenas 4. Você tem as cartas universais, textos universais, ou também chamadas cartas pastorais, que são pequenos, são poucos textos. Então a grande maioria são as cartas paulinas. Até porque, mesmo que a crítica hoje, a crítica textual e a crítica das formas, das fontes, trabalha que não são 13 cartas, mas sim 7 cartas autênticas paulinas, mas mesmo assim continua sendo uma quantidade considerável. Mesmo não sendo 13, mas sendo 7, continua sendo consideravelmente grande. E também há um ponto importante, né, Anderson, partindo desse princípio, que as cartas paulinas, em termos de datação, são os textos mais antigos do Novo Testamento. Então você tem, exemplo, a carta 1 Tessalonicenses, geralmente as pessoas pensam que é o texto de Mateus ou Marcos, é o primeiro texto do Novo Testamento. Mas, na verdade, 1 Tessalonicenses ganha nessa competição aí, porque ela é datada do ano 49 ao ano 52. Então você tem essas coisas interessantes. E olhar as cartas paulinas nessa perspectiva também faz com que você tenha uma leitura diferente do Novo Testamento. Começando por essas cartas, você percebe que a visão quando chegar nos evangelhos é outra visão, né? E há problemas que Paulo tinha, isso é importante, Paulo está resolvendo problemas da sua época, né? Do seu tempo. Então é importante, às vezes, que a gente... pelo fato de eu ser um cristão, pelo fato de eu estar numa comunidade, querer pegar esse texto e talvez empregar em um tempo que está totalmente diferente. Então eu preciso entender essas cartas dentro do seu contexto. Mas fica à vontade, Anderson. Pode trabalhar as cartas da forma que você achar melhor. Não, sem dúvida, cara. É interessante porque, independente da crítica textual ou tudo mais, né, a gente
contexto de igreja, então a gente trabalha dentro desse contexto, né? Se a gente fosse falar Uhum. faculdade, a gente talvez iria por um outro caminho. Mas dentro desse sentido eclesiológico, né, devocional, para os irmãos entenderem e tudo mais, é interessante, você pega, né, o livro de Atos, a primeira metade do livro de Atos tem um foco muito grande no apóstolo Pedro, né? E depois um enfoque muito grande no apóstolo Paulo. Então, os problemas que Paulo vai enfrentar são muito diferentes daqueles que estão em Jerusalém vão enfrentar. Então, você está falando aí de contexto e tudo mais, né? Paulo ele vai abranger de tal forma a sua pregação em vários locais, e problemas inimagináveis para um judeu vão surgir a partir daquilo que Paulo está fazendo. Então ele está Sim. rompendo as coisas, né? Então Paulo, esse contato, né, é muito interessante. Você pega o livro de Atos, você tem ali nas entrelinhas muitas coisas interessantes, né? Quando Pedro ele tem aquela visão que Deus fala para ele matar e comer os animais, ele fala que não faria isso, né? Logo em seguida você tem o episódio de Atos capítulo 10, ele indo até a casa de Cornélios. Quando ele chega lá é muito interessante, porque ele diz bem assim, não é lícito um judeu se assentar com um gentil para comer, mas já que Deus me enviou aqui, eu vou, papapá, e começa a pregar, o Espírito Santo desce Uhum. toda. Mas eu quero chamar a atenção, quando você vai terminar esse capítulo e você vai seguir a leitura, quando Pedro volta para Jerusalém, ele é questionado. Como assim você foi na casa de um gentil e se assentou para comer com ele? Esse é um problema crucial nas cartas paulinas, porque Paulo vai enfrentar esse tipo de coisa o tempo todo. Porque naquele período, muitos se viam com superioridade em relação aos gentios, né? Nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos as promessas, né? Os gentios estão no nível abaixo. Paulo vai quebrar isso aí, né? Paulo fica batendo nisso o tempo todo. Então, quando Pedro volta, ele enfrenta esse tipo de coisa. Imagine Paulo, né? E aí você tem episódios importantes, porque Deus começa a quebrar na narrativa do Novo Testamento essa coisa do judeu se achar superior moralmente aos gentios, sendo que em Cristo não existe mais isso, né? Você pega o episódio de Gálatas, Paulo falando que se encontrou com Pedro, né? E enfrentou ele face a face. Pedro comia com os gentios até que os judeus chegaram, né? E aí ele se levanta e Paulo fica indignado falando, até Barnabé, que viajou com Paulo para muitos lugares, se deixou influenciar por Pedro. E aí Paulo enfrenta ele face a face dizendo assim, olha, você vive como gentil, mas impõe um fardo de um judeu para um gentil, mas nem você vive dessa maneira, né? Então ele se torna repreensível. Então esse é um problema muito característico que Paulo vai enfrentar, porque é o seguinte, agora ele está levando o evangelho para outras pessoas que não fazem parte da comunidade judaica, e ao mesmo tempo ele vai enfrentar um problema de pessoas que não aceitam essa galera nova, né? E Sim. Paulo, é interessante também, né, você ver esse feedback de Paulo, porque Paulo ele é de uma cidade que tem uma efervescência cultural muito grande, né? Você tem teatro, você tem filosofia, você tem uma série de coisas. Essa efervescência cultural, né? Seria uma cidade que a gente poderia dizer que é uma cidade acadêmica, né? Universitária. Você tem uma efervescência muito grande nesse E sentido. querendo ou não, você se torna um cidadão cosmopolita, né, o Anderson? Sem dúvida, sem dúvida. E ele tem ele é cidadão romano por parte do pai dele, né? Então ele já tem essa questão e ao mesmo tempo ele é um cidadão judeu, etc e tal, israelita, digamos assim, né? E ele é fariseu, cara, é muito interessante você ver isso, porque muitas pessoas pensam que os fariseus são rígidos, só que os saduceus, eles são mais rígidos do que os fariseus na interpretação dos textos, né? Enquanto os fariseus permitem uma certa alegoria, uma flexibilidade, você tem uma flexibilidade na interpretação dos textos. Os saduceus são extremamente literalistas com os textos, né? Então, parece que os fariseus são tão radicais, mas os saduceus eles são mais rígidos ainda nesse aspecto. E isso é muito interessante porque tem uma luta acirrada entre eles, né? Aquele episódio que Paulo é acusado de levar um estrangeiro ao templo e ele é preso em Jerusalém, aquela coisa toda. E quando ele é levado lá para discutir entre os judeus, está escrito no texto que ele percebe que de um lado tem os fariseus e do outro lado os saduceus. E ele fala assim, ele espertamente, né, Paulo percebe isso e diz assim, estou sendo preso por causa de eu ser um fariseu. Aí quando ele faz isso, cria um furdunço sem precedentes ali. Os fariseus, como assim ele está sendo preso por ser fariseu? Né? Porque os saduceus e os fariseus se uniam em determinados aspectos, mas na sua doutrina básica eles brigavam, né?
E Paulo percebe isso e gira essa confusão toda. E eu estou falando, se você quiser me interromper aí, não tem problema Não, não. fica à vontade, fica à vontade. E aí isso se reflete nas cartas, né, cara? Uma carta que eu gosto muito, eu gosto de trabalhar tanto Romanos quanto Gálatas, porque isso é muito forte, né? Em Gálatas isso é muito forte, né, Anderson? Eu estava pensando isso agora, é muito forte isso em Gálatas. É muito forte, porque tem duas acusações ali, né? Uma que o apostolado de Paulo é questionado porque ele não andava com Jesus. Paulo sempre teve que enfrentar isso, né? De ter que responder por que ele é um apóstolo se nem com Jesus ele andou, né? Aquela coisa toda. Esse é um ponto. E depois tem um outro ponto que diz, lá na carta aos Gálatas, ele estava pregando um outro evangelho, né? Então, Paulo enfrenta isso lá. E Paulo é muito ríspido com os Gálatas, né? Ele falou, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Paulo chega a dizer algo bizarro, né? Ele fala assim, julgo que não haja mais solução para vocês, né? E é interessante, se você for comparar, a igreja de Corinto, ela era muito problemática, mas era uma igreja, na sua maioria, composta por gentios, inocentes na fé e novatos no evangelho. Então, eles arrumam uma confusão tão grande, mas Paulo tem toda a paciência do mundo ali, né? Mas com Gálatas ele já não tem. Porque enquanto os coríntios erravam em coisas básicas que estavam aprendendo, os Gálatas, eles estavam pervertendo a doutrina do evangelho, né? Eles estavam distorcendo na fonte mesmo, né? Então, Paulo fala assim, vocês estão pregando um outro evangelho aí. Então, Paulo pega pesadíssimo, né, na carta aos Gálatas, e ele vai explicar toda a questão da lei, vai falar assim, ó, se vocês se deixarem circuncisar, vocês estão saindo da liberdade de Cristo. Porque você tem essa coisa dos judaizantes, né? Que é isso que a gente estava falando. Os judeus, em alguma medida, não aceitavam de bom grado os gentios, né? Então, eles queriam impor a dieta sagrada, queriam impor e, sobretudo, a circuncisão, né? Que foi um calo assim, na vida teológica do apóstolo Paulo, né? E Paulo fala aos Gálatas um versículo muito profundo, se eu não me engano, no capítulo 5, ele vai falar assim, vocês que se justificam pela lei, né, se deixam circuncisar ou acham que isso tem algum valor hoje em dia, vocês caíram da graça, estão separados de Cristo. Então isso é muito forte. Cair da graça e estar separado de Cristo é aquele que se justifica pelas suas obras, que se deixa circuncisar, né? E é onde na carta aos Romanos que ele vai explicar muito bem, mano, né? Pode seguir? Sim, pode seguir. Assim, só um ponto aqui, antes, que eu acho interessante, é que essa estrutura dessas cartas, por exemplo, tem, se não me engano, Adolfo Hasselmann, se não me engano. Quem trabalha isso também é o Kimmer, ele fala sobre a questão dessa... tanto ele quanto o Broados fala sobre essa questão da diferença do que é uma carta para uma epístola, e que há distinções em tamanho, porque uma tem um tamanho de 200 palavras, aproximadamente 200 palavras, a outra já passa isso. O propósito da carta, né, que a carta ela é um direcionamento para uma pessoa, para um indivíduo, ou para uma comunidade apenas. Já a epístola ela tem o sentido de ser mais geral. Então, assim, tudo isso influencia naquilo que a gente precisa entender para darmos o pontapé. Você tem a Ásia Menor, você tem diversas cidades, você tem diversas comunidades, porque o cristianismo está crescendo. Segundo Atos Apóstolos está em alta. Lógico que o número de Atos Apóstolos é um número mirabolante, com certeza. É muito gigantesco, né? Mas é o autor, é o narrador, é o redator tentando mostrar que o cristianismo ele passa por um processo de crescimento. Você tem a cultura greco-romana está bem disseminada, nesse período de tempo, está bem disseminada, e mesmo assim você vê de forma que o cristianismo vai crescendo no meio dessa cultura greco-romana, onde você pode adorar Ísis, onde você pode adorar Mitra, e por aí vai. Então você tem santuários de Mitra, você tem o Sebasteion, que era o santuário, ou o templo onde o imperador era adorado, e por aí vai. E isso é interessante que Paulo ele escreve essas cartas são circulares. Tá? Essas mensagens são circulares. Uma comunidade recebe, isso é bem interessante, uma comunidade recebe e vai passando para outra. É por isso que tem, quando você olha aos Efésios, no texto grego antigo, né, o Anderson sabe muito melhor do que eu, não aparece aos Efésios. Não aparece carta aos Efésios. Há uma discussão que seja carta aos Laodicenses, há uma discussão sobre isso. Por quê? Porque como a carta não era para uma pessoa apenas, ela era endereçada para que as comunidades recebessem aquela mensagem. Então não escrevia. Quem último escreveu esse termo aos Efésios para finalizar assim, ó, chegou aqui essa carta e ficou com os irmãos Efésios.
Mas antes, em manuscritos mais antigos, você não tem essa descrição que é a carta aos Efésios. Isso é importante, e eu já vou deixar você falar antes, mas isso é interessante a gente pensar aqui. Exemplo, você pega os romanos, tanto aos romanos quanto 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, eu fiz uma sinopse aqui. O que Paulo vai falar? Sempre está dizendo o seguinte, assim, ó. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A primeira coisa que ele fala é quem ele é. Ele inicia falando quem ele é. Então, para você entender essas cartas de Paulo, você precisa saber, primeira coisa que está falando, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo. Isso é, eu não sou vocacionado por mim, né? Ele usa, eu sou vocacionado por Deus. Eu estou legitimando e confirmando que eu sou vocacionado por Deus. Primeiro ponto que ele fala. Beleza. Aí o que ele diz? Ele fala, Paulo chamado apóstolo, que o vocábulo apóstolo em grego tem o sentido daquele que é enviado para alguma coisa, enviado para uma missão com um propósito. Depois ele fala, de quem é que eu sou apóstolo? De Jesus Cristo. Por que ele está dizendo? Ele está confirmando, ó, vocês podem até pensar que eu não sou porque eu não andava no meio dos 12. Mas eu sou apóstolo. Tanto é que Gálatas é escrito praticamente para isso. A carta aos Gálatas é a legitimação do ministério apostólico paulino, que é uma das... alguns trabalhos que é segundo texto no Novo Testamento, que é aproximadamente do ano 52 ali, carta aos Gálatas. E aí ele vai lá e fala bem assim, ó, pela vontade de Deus, aí ele fala, pela vontade de Deus. E aí é uma estrutura da carta. Primeiro, a estrutura da carta paulina lógico, que ele pega informações de carta greco-helenistas, sim, mas a estrutura que Paulo está montando primeira coisa, eu vou legitimar meu ministério, falando que eu sou apóstolo. De quem é que eu sou apóstolo? De Jesus Cristo. Aí depois ele fala, por quê? Porque é da vontade de Deus que eu seja apóstolo. Então é a estrutura, se você for aos Coríntios, segundo aos Coríntios agora, Paulo após Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aí, você vai pegar Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, ó, Paulo apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Novamente ele repete, carta de Paulo aos Efésios. Paulo apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, novamente. Então o que ele faz? Sempre ele está reforçando essa ideia do apostolado dele, da vocação dele, é uma estrutura paulina de como fazer as cartas. Então, gente, quando você for estudar a carta de Paulo, veja primeiro essa estrutura. Ele legitima seu ministério, depois que ele legitimou seu ministério, ele fala, ó, veio de quem? Veio de Deus. E terceiro, aí ele fala, na carta aos Coríntios, ao irmão Sóstenes. Na carta, segundo aos Coríntios, a Timóteo. Na carta aos Gálatas, ele vai mandar para a igreja da Galácia. Na carta aos Efésios, ele vai mandar para a igreja dos Efésios. Então, sempre ele começa legitimando seu ministério. Segundo, ele vai falar que a vocação dele é de Deus, Deus que vocacionou ele, não por vontade própria. Terceiro, ele vai mandar para quem ele quer indicar essa informação. Então, isso é um panorama importante fazer nas cartas paulinas para começar uma primeira leitura. Antes, fica à vontade, pode comentar, fica à vontade. Sem dúvida, o apóstolo Paulo ele é muito peculiar, né? Você estava citando essa questão de Gálatas, né? Interessante, quando ele vai defender o apostolado dele, ele é acusado de não ter andado com os apóstolos, talvez, sem toda essa questão, né, e tal, que você estava comentando. Uhum. Mas ele fala lá em Gálatas, né, igual você acabou de ler um trecho aí do início da argumentação dele, quando ele se converte, ele vai encontrar com os apóstolos, acho que 3 anos depois da conversão dele, ele fica lá rapidão e já sai. Depois ele vai voltar depois de 15 anos. Ou seja, ele quase não teve contato com os apóstolos. E ele fala que quando se encontrava com esses apóstolos, tudo que ele pregava, os apóstolos confirmavam como sendo certo. Então ele usa essa argumentação, eu não andei com Jesus nesse sentido, né? Não andei com os apóstolos, tudo que eu estou pregando está em acordo com aquilo que os apóstolos pregam, né? Então, assim, eu não posso ser acusado disso, ele fala, né? Estava comentando sobre a carta aos Efésios, né? Interessante, essa proximidade de Efésios com Colossenses, né? Apesar que Efésios é mais cristológico, Colossenses mais eclesiológico, e realmente você não sabe para que igreja aquilo foi escrito, nessas cartas circulavam, como você estava dizendo, mas existe um imaginário no Novo Testamento, que vem muito provavelmente da teologia entre aspas, do judaísmo do Segundo Templo, né, que você tem uma proliferação de textos ali que vão influenciar. Por exemplo, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, né, Maria ou Marta, não me lembro agora, chega para Jesus e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né, meu irmão não teria morrido. Aí ele fala bem assim, não, fica tranquila, seu irmão ressuscitará. E ela fala bem assim, eu sei que ele ressuscitará no último dia, mas de onde vem essa concepção de ressuscitar no último dia? Né? Você não tem isso assim muito claramente, né? Você tem um pouco lá em Daniel,
mas muito provavelmente o judaísmo do Segundo Templo trouxe uma série de questões, né? Porque muitas pessoas acreditam que você tem algumas poucas correntes, tipo saduceus, fariseus, essênios, outros mais, que surgem ali no período do judaísmo do Segundo Templo, mas você tem muitos outros, né? Você tem uma série de subdivisões de judeus ali, né? O Ip Sanders fala isso, o próprio Helmut Koester fala isso na introdução do Novo Testamento dele, que havia ali muito mais outros grupos, né, digamos assim. E existe também pessoas que defendem que a heresia aos Colossenses ali, de Colossenses, era uma heresia judaica, não um proto... como é que fala a palavra? Lá, esqueci. Gnosticismo, né? Mas já era uma questão judaica que vinha já desde a era do judaísmo do Segundo Templo, né? Toda essa fomentação. Paulo fala muitas coisas ali, e algumas atreladas a essa época do judaísmo do Segundo Templo, né? Mas assim, cara, a forma que Paulo é interpretado é muito louco, né? Você tem a forma católica de interpretação, e você tem a forma clássica, né, dos protestantes de interpretar as cartas paulinas. Você tem uma nova agora, né, que é a teologia da nova perspectiva paulina, né? Você tem o James Ipsander. Dunn, né? Exatamente. James Dunn já é de uma segunda geração, e Ipsander vem primeiro. Hoje você tem o N.T. Wright, que é um anglicano que tem aí escrito muita coisa, lança uma nova ótica, né, sobre a teologia paulina. Porque que acontece? Os protestantes em geral, os reformados interpretam, e a gente segue muito essa linha, né, interpretaram essa coisa de justiça pelas obras que os judaizantes pregavam versus salvação pela graça, justiça que vem pela fé, né? E a nova perspectiva paulina já pula um pouco isso daí, já mentaliza de outra forma, né? Vai questionar que os judeus não achavam que se salvavam pelas obras, como nós protestantes ao longo dos séculos entendemos, né? Mas assim, cara, é muito interessante. Você pega a carta aos Romanos, e a carta aos Romanos, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa, né? Você pega ali os 2 primeiros capítulos, Paulo está falando sobre a corrupção generalizada do ser humano. Quando você pega o capítulo 1, ele vai falando sobre os gentios propriamente, né? Ele vai falar que Deus os entregou uma disposição mental reprovável, né? Entregou eles aos seus próprios desejos, e aí eles fizeram todos os tipos de atrocidades, mas os aspectos invisíveis de Deus estavam presentes de alguma forma, de tal modo que alguém, mesmo sendo um gentil pecador, às vezes a sua consciência o acusava de que aquilo era errado, e ele não agia daquela maneira. Então Paulo fala assim que eles são pecadores, mas e ainda são indesculpáveis perante Deus. Mas quando você pula para o capítulo 2, ele inverte agora e fala bem assim, mas tu, ó homem, que julgas esses aí que eu acabei de falar do capítulo 1, você também é indesculpável. Então agora no capítulo 1 ele fala sobre os gentios pecadores, e no capítulo 2 ele está falando agora para os moralistas, e quem sabe até mesmo para os judeus, né? Porque a igreja romanos tinha uma mescla muito grande, né? Depois do decreto de Cláudio, que os judeus são expulsos de Roma, os gentios eles crescem naquela igreja, mas depois de um tempo os judeus voltam, né? Quem são os líderes agora? São os judeus, são os gentios, quem tem essa proeminência. E Paulo, no capítulo 1, ele fala que são indesculpáveis e pecadores os gentios, e quando ele volta para o capítulo 2, ele aponta agora para esses moralistas e judaizantes e judeus que se achavam superiores, dizendo, vocês também são indesculpáveis. Vocês pecaram tanto quanto aqueles que não tinham a lei. Isso é muito louco, né, cara? Se você pegar Juízes 19, o que acontece ali, né? Você tem um caso de estupro, né? O levita entra para dentro da casa e deixa a mulher dele do lado de fora e ela é estuprada, sendo que ele foi buscar ela na casa do pai dela para levar para casa e ele permite aquilo. Quando ele chega de manhã, a mulher tá praticamente morta, ele corta ela em 12 pedaços, envia para as 12 tribos e diz, olha o que fizeram na terra do Senhor. Acontece uma guerra civil de tal forma que a tribo de Efraim quase desaparece. Depois eles tomam a consciência e falam, quase matamos os nossos irmãos todos, como vamos suscitar descendência para eles? E agora eles se escondem no mato, e a mulher que passar primeiro que eles acharem bonito, eles tomam. Olha isso! Paulo vai apontar e falar assim, como é que você pode olhar para o gentio e falar que ele é pecador se vocês pecaram do mesmo jeito? Né? Olha o pecado de Davi, olha outros pecados. Vocês realmente acham que são superiores moralmente e eticamente em relação aos gentios? Então, se no capítulo 1 Paulo está descendo a lenhada nos gentios, falando que eles são pecadores indesculpáveis perante Deus, agora ele fala para os judeus, vocês também são assim. Vocês pecaram tendo a lei, e agora vocês também são indesculpáveis. E aí, quando você chega no capítulo 3, que ele fala o famoso todos pecaram,
A gente passa muito batido por esse versículo, né? Todos pecaram. Aí você pode falar, pô, claro, todos pecaram. Mas o todos pecaram, não, ali, o todos pecaram no capítulo 3 não é algo simples. O que Paulo está enfatizando é todos pecaram, inclusive vocês, que acham que não pecaram. Então, Nossa, você falar para um judeu que ele é pecador tão quanto um gentil é um um absurdo. gentil, ele tá louco. Ele tá louco. Sim, eu tenho Abraão, eu tenho Moisés, eu É, tenho a na oração dele, ele já fala, né, mano? Quando ele acorda, a mãe fala assim, ó, graças a Deus por não ter nascido gentil. Eles acordam agradecendo. Graças a Deus por não ter nascido gentil, cara. Aí ainda bem Paulo, interessante você falando, que Paulo você tá ripa. eles pecaram Muito tão quanto massa. mais os caras, velho. Tá entendendo? Tipo Muito assim, massa. pecaram absurdamente, cara. Tem vários trechos do Antigo Testamento, aí outras coisas mais. E quando Paulo fala todos pecaram, esse todos pecaram, ele está dizendo até vocês. Porque quando Paulo fala assim, todos pecaram, eles falam, realmente, todo mundo pecou, mas eles não se colocavam. Né? Paulo está falando todos, esse todos pecaram é muito mais abrangente. É vocês que tinham a lei, que eram para ser sacerdotes no mundo pecador, também erraram. E Nossa. aí ele E fala, isso é interessante, Ana. Pode falar. não, e ele fala, e não é a lei que pode salvar, porque vocês têm a lei e pecaram com a lei. E aí a Isso pergunta. é Pode é falar. que ele trabalha com a ideia do pecado, né? Que pecado é errar o alvo. Os caras têm um alvo, diferente do gentil. O gentil não tem alvo nenhum, né? O gentil não tem alvo. Eles têm alvo e conseguem cair errando. Eles têm por onde analisar a sua própria vida, suas escolhas. Isso é muito Exato. louco, muito massa. É muito legal isso. Isso é muito louco, é o caso de Davi, cara. Como é que Davi cometeu uma parada daquela, né? Ele adultera e a criança nasce, cara. Ou seja, ele ficou. Se uma gravidez normal dura 9 meses e a criança já tinha nascido, há quanto tempo ele ficou no erro? Entendeu? Mais de praticamente um ano, não sei lá quantos anos a criança tinha. Quando Natan chega na presença dele e conta aquela historinha, né, do cara que só tinha uma cordeirinha e o outro matou, que tinha mais. A Bíblia diz que a ira de Davi se acende contra tal homem. É interessante, né, que ele não conseguia ver que aquele homem era ele, né? A nossa ira se acende muito rápido para visualizar o pecado alheio, mas a gente tarda em visualizar o nosso próprio pecado. Aí Natan fala, pois é, esse homem é você, cara, você fez isso aí. E aí que a ficha dele cai, né? Ficou um ano, pelo menos, em pecado e não conseguiu ver. E olha que ele era o homem segundo o coração de Deus, né? Deus disse para Samuel, estou escolhendo o homem segundo o meu coração. Então, assim, e aí você vem falar para mim que você tem a lei e que você não é tão pecador quanto você é, sim, né? E aí quando Paulo fala isso, e fala, e não adianta você seguir a lei, não adianta você ser circuncidado, não adianta você guardar o sábado, não adianta você fazer nada disso, porque nada disso salva, né? Então, se tudo que eu tenho não me salva, tudo que aquilo que eu possa fazer não me salva, é a pergunta fundamental que Paulo faz, né? Então, como serei salvo, né? Ele responde, mediante a fé, né? Pela graça de Deus, mediante a fé. Só que aí você não pode só dizer isso sem fundamentar a sua tese, né? Que é o que ele vai fazer no capítulo 4. Ele vai suscitar a figura de Abraão e de Davi também, para explicar que Abraão ele é anterior à lei, né? Moisés é muito tempo depois de Abraão. E em Abraão sendo anterior, ele foi justificado pela fé. Então Paulo vai apontar que Deus já tinha essa questão da graça no Antigo Testamento, mas como ele fala em Gálatas, a lei era um tutor, serviu por um período, até que viesse a plenitude dos tempos. Então, Abraão ele é um período antes da lei e ele foi justificado pela fé. Da mesma forma que Abraão foi justificado pela fé, nós também seremos justificados pela fé agora em Cristo, né? Sem a lei. Depois ele suscita a figura de Davi. Né? Davi é muito interessante, ele fala no Salmo 51 lá que o Senhor não se agrada de sacrifícios, senão eu os daria. Olha que Davi está falando isso num período que você tem que sacrificar. E ele já entende ali que Deus não... Ele entende que o mero rito, por si só, é vazio, né? Deus fala isso em outros momentos, né? Você pega os profetas menores, Deus vai falar isso o tempo todo. Deus vai falar que ele não se agradou daquelas ofertas, sacrifícios, porque era vazio, era um coração impuro, só cumprindo um ritual, né? Só cumprindo um ritual. Então, assim, então toda essa questão, Paulo vai mostrar, olha, já estava lá, mas vocês receberão a lei, porque a lei é um tutor. Né? Um tutor, ele cuida da criança até a idade da maturidade. É o pedagogo, né, que ele usa, né? É o pedagogo, é o aio, né? Que Paulo está falando.
A lei é um Eu, meio, né? deixa eu só dar uma pausa bem rápido no que você está falando, que você só voltar, retroceder um pouquinho sobre essa questão que você... Oi? Pode cortar, senão eu vou metralhar aqui até 10 horas. Beleza, não, beleza. Deixa eu só uma pausa no que você estava dizendo, se for assim, a questão que nós somos muito rápidos para punir os outros, para falar isso aos outros. Isso é muito legal porque nós criamos o inferno pessoal nosso. Por que nós criamos o inferno pessoal nosso? Porque nós achamos que determinada pessoa deve ir nesse inferno que a gente monta. A gente monta assim, ó, o Anderson não é capaz de estar no céu, que eu acredito. O Anderson, o Douglas não é capaz. Então, para mim, essa pessoa está no inferno. Ele monta um inferno pessoal. E é exatamente isso que o Paulo está falando. É batendo em cima, isso você está trabalhando aí no capítulo 3, sobre essa pessoa que acha que o senso dele de moral, o senso dele de acreditar que ele é mais ético que os outros, a ideia dele de santidade é tão grande que se você não vive uma vida parecida com a qual ele está vivendo, você está errado, você está no inferno. Então Paulo está dizendo assim, não, cara, a consequência é para todos. Todos pecaram. Todos destituídos estão da glória. E o que é destituído da glória? Destituído da glória é, vocês perderam aquilo que nós tínhamos quando o Adão comunicava com Deus no Éden. Vocês perderam o contato com a presença de Deus, porque estamos destinados ao pecado e pelo fato de termos abraçado o pecado, estamos destinados ao inferno. É isso que Paulo trabalha. Só que o que muda essa concepção é o seguinte, é Cristo. É Cristo. Então, assim, o que nós temos que pensar? É que nós temos essa ideia, nós formamos infernos pessoais. Se o indivíduo não parece com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu acho interessante, então eu crio inferno. Você está no inferno. Só que, na verdade, para Paulo é o seguinte, amigão, cuida você também, ô judeu, cuida você também, ô gentio, todos nós seremos punidos se não for Cristo. Cristo é o intermediário. Cristo é o que nos tira dessa. Cristo é que nos transporta de uma zona escura para uma zona de luz. É mais ou menos o que é descrito em Isaías capítulo 59, se não me falha a memória, que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e nosso Deus. É só pensar assim, tenta imaginar, pessoal, que vocês estão nos ouvindo. Imaginar que existe um abismo intransponível no meio, tem um abismo intransponível, aqui tem um pecador e aqui tem Deus. Esse abismo intransponível é o nosso pecado, que ele faz barreira, ele não deixa. O que liga isso tenta entender o imaginário de Paulo. O que liga esse pecador aqui com Deus é a cruz. Se não é a cruz, não tem ligação entre esse pecador aqui, entre esse pecador e Deus. Só que perceba que a cruz ela tem duas artes. Ela tem uma arte vertical, apontando para cima, e tem uma arte horizontal, apontando para o lado. É impossível o contato com o divino, é impossível o contato vertical se não há contato horizontal. Tá? Se você não consegue ter contato, não consegue ter empatia pelo próximo que está de ti, é impossível ter o contato vertical com Deus. Depois João vai falar isso nas suas cartas. Mas, Douglas, o que isso tem a ver? Tudo a ver. Porque a concepção judaica é, nós temos o contato direto com Deus. Não tem. Se não for alguém que intermedia esse contato, você não consegue ter contato. Então, feche esse inferno pessoal seu, tá? Para de acreditar que se as pessoas não crerem, não veem da mesma forma que você vê, não usar os mesmos óculos que você usa, que elas estão destinadas ao fogo do inferno. Paulo diz, todos estamos. Se não é Cristo, todos nós estamos fadados a cair nesse fogo, nesse inferno. Mas aí, antes, pode continuar. Não, só porque você está falando muita coisa interessante, eu tenho que te interromper. Tranquilo. Isso é muito interessante, porque esse foi o calo na teologia paulina, né? No sentido assim, toda hora tinha um cara querendo impor justiça pelas obras, né? De se fulano não faz isso, então como é que ele, né? Não vai ser salvo, tem que se circuncidar, etc. Tal. É interessante, cara, isso daí que você estava falando, você pega a carta aos Gálatas, é muito legal, né? Porque tem um momento lá que Paulo fala que ele estava num determinado local, não lembro agora se é Gálatas ou Filipenses, tá? E aí tem umas pessoas à espreita ali, né? E tal, uns religiosos nesse sentido, e ele fala
assim que ele pouco se importou com esses caras. E ele cita uma frase muito louca, ele fala bem assim, não permitimos que a nossa liberdade fosse reduzida a um minuto sequer, né? Porque isso é muito interessante. Se você pegar o final de Romanos, né, capítulo 14 e 15, Paulo vai falar sobre o pode e não pode, né? Se pode comer, se tem que guardar os dias, se não sei o que e tal. Para Paulo, tudo isso é secundário, né? Mas quando se trata dos religiosos de plantão, digamos assim, né, os acusadores, os moralistas, toda essa galera, ele pouco se importa, mano. Não permitimos que a nossa liberdade fosse reduzida a um minuto sequer, né? Então tem essa questão aí. E é interessante, né, cara, porque Paulo começa a justificar isso aí no capítulo 4. Quando entra no capítulo 5, ele vai falar de Adão, né, do primeiro Adão, que pecou e etc e tal. E aí você tem agora o segundo Adão, né, que onde abundou o pecado, superabundou. Os cachorros estão latindo aí. Tá? Onde Fica à abundou... vontade. Fechar a porta aqui. Sim. Cala a boca. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É interessante, cara, se você pegar a parábola do capítulo 20 de Mateus, Jesus conta uma história ali de cair o queixo, mano. Que ele vai falar o seguinte, né? Precisava-se de trabalhadores. E aí, no raiar do dia, mandou chamar os trabalhadores, quem quis trabalhar. Quando deu 9 horas da manhã, precisou de mais gente, mandou chamar. Quando deu meio-dia, chamou a galera. Quando deu 3 horas da tarde, chamaram outra galera. Quando deu 5 horas da tarde, chamaram outra galera. No final do dia, todo mundo recebeu o mesmo valor. E aí os caras começaram a trabalhar assim, 6 horas da manhã e falaram assim, que negócio é esse? Que o cara que trabalhou 1 hora só recebe a mesma quantidade que eu estou trabalhando o dia todo? E aí o Senhor fala bem assim, ó, poxa, o que eu combinei com vocês? 1 denário. Ele, pois é, e se eu quiser pagar 1 denário para quem trabalhou 1 hora só? Não é o combinado com vocês? E aí Jesus termina essa parábola dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso é uma alegoria também para a questão da graça, né? Não é porque você está mais tempo ou porque você se acha melhor ou que você tem mais conhecimento que o cara que entrou agora não vai receber a mesma graça, ele vai receber. Porque em Cristo não tem esse negócio de quem entrou agora não senta na janela. Quem entrou agora vai ter janela também, né? A graça e não existe meritocracia, né? Porque ninguém por si só consegue cumprir a lei. Essa é a sacada, né? Por mais que você cumpra um requisito a mais que eu na lei, e você seja melhor que eu nesse sentido, você não consegue cumprir todos os requisitos. Essa é a questão. Você pode cumprir o primeiro, o segundo, alguma coisa ou outra, mas quando chega no 10º mandamento, não cobiçarás, o que você vai fazer? Você já cobiçou em algum momento da sua vida. Então você não consegue cumprir. Por não conseguir cumprir, o que quer dizer, né? O cara que trabalhou o dia todo cumpriu muitas horas de serviço. O cara que trabalhou 1 hora só cumpriu menos horas, mas vai receber o mesmo valor, porque em Cristo a graça é isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E o resultado disso é muito louco, porque quando você pula para o capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar, agora temos paz com Deus, né? Não é paz de Deus, é paz com Deus. Porque a ira de Deus estava derramada sobre os pecadores, mas em Cristo agora nós temos amizade com Ele, né? Temos paz com Deus. E aí alguém poderia perguntar assim, poxa, então eu posso fazer qualquer coisa que eu estou salvo, né? É o cara que trabalhou mais que eu e eu que trabalhei só um pouquinho, então tá tranquilo, eu vou agir sempre dessa maneira. E Paulo já prevendo esse tipo de coisa, ele já argumenta no capítulo 6 de Romanos, dizendo, não deis ocasião à carne e ao pecado por conta da liberdade que vocês têm em Cristo, mas vivam uma vida santificada, né? Porque agora eu tenho consciência, eu sou guiado pelo Espírito Santo, né? Então não posso viver em pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, não quer dizer que eu vou pecar mais, ele fala, né? Para que a graça transborde, ele fala, não, pô, claro que não, né? Se você vive no Espírito, como é que você vai viver em pecado, né? Você agora é livre, né? Isso é muito interessante. Mas é muito louco, vai, que quando você vai virando a página e você chega no capítulo 7, Paulo parece que retrocede no argumento, né? Porque o capítulo 7 é muito emblemático de Romanos, né? Ele fala coisas, ele começa falando ali sobre aquela alegoria do casamento, né? Que se alguém está casado, então ele tem um compromisso, mas se morre, esse compromisso do casamento é rompido. Então nós morremos e ressuscitamos. Então não estamos mais casados com o pecado. Ele não tem mais
eu não tenho mais compromisso com ele. Agora eu tenho um novo noivo, né? Agora eu ressuscitei com Cristo. E ele começa a falar, né? Fui vendido como escravo ao pecado, de aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Todas as vezes que eu quero fazer o bem, o pecado me assiste. Só que se você parar nos mínimos detalhes, o capítulo 7, ele parece que está contradizendo tudo que vem depois, né? Fala aí. Então, esse ponto é interessante estar falando também, Anderson, porque isso está ligado à carta aos Gálatas, capítulo 5. Porque no capítulo 5 você tem obras da carne e fruto do espírito. Porque como ele também é judeu, e eu gosto muito dessas interações e intertextualidade com outros textos e com a sua cultura, que como ele é judeu, ele está fazendo questão de lembrar o que é chamado de Yetzirah. Yetzirah e Yetzirah. O que é Yetzirah? A inclinação ao mal. Como está em Gênesis capítulo 6, que o homem estava inclinado para pecar. E aí você tem Yetzirah, que é a inclinação para o bem. Tanto é que alguns comentaristas trabalham que Paulo está se utilizando aqui da ideia de Platão, e ninguém melhor que você vai falar sobre isso, sobre a questão da alma e do corpo. Porque para Platão é como se você tivesse uma carruagem com 2 cavalos e um é indomável. A carne é indomável. Ela tenta afundar o indivíduo. Ela tenta jogar ele para o chão. E já a alma, ela tenta levar ele para o mundo das ideias, o lugar mais sublime. Parece que Paulo, em aos Romanos capítulo 7 e tanto em aos Gálatas, ele está fazendo essas reflexões, tanto trabalhando com a cultura grega, em Platão, trabalhando com a cultura hebraica, que é a cultura dele, que é o Yetzirah e Yetzirah, que é a inclinação. Isto é, o homem, quando ele pensa em fazer o bem, o mal já fez, porque a sua inclinação é para o mal. Ele está totalmente inclinado. Existe uma rédea que puxa ele para o pecado. Puxa ele para fazer o que ele não quer fazer. Puxa ele contra a vontade dele. Mas do outro lado, tem o interesse de fazer o bem. E aí é o que tem alguma coisa puxando, só que Paulo, ele começa em Gálatas, parece que ele está tratando isso, ele fala o seguinte, ó, como é que você tem a obra da carne, que é isso e é isso, aquilo outro. O que a obra da carne é? Nada mais é que a sua inclinação querendo que você fornica, adultera, porfias, pá. Só que aí você tem a sua vontade, tem uma outra vontade que está acima da sua, que é a vontade do Espírito. Ele está inclinando que você para quê? Para que você tenha paz, longanimidade, gozo, e por aí vai. Então, olhando aos Romanos e olhando aos Gálatas, você vê essa comunicação porque tem esse interesse nosso, esse desejo exacerbado nosso de querer pecar. Porém, esse velho homem que ama pecar tem que ser crucificado, segundo Paulo, né? Mas continua, mano. Cara, essa discussão ela é muito, assim, um pouco ambígua até, né, cara? Porque o que é carne para Paulo, né? Você tem esse debate, né? O que ele quer dizer com... Essas traduções mais novas traduzem como natureza humana toda vez que Paulo fala carne, né? Carne é o corpo, carne é essa inclinação ao mal, né? E é o quê, né? O que é a carne? Você pega em Gálatas, capítulo 6, que ele vai falar sobre essa inclinação da carne e do espírito, que a carne milita contra o espírito. Ele não está falando do espírito do ser humano, ele está falando do espírito de Deus. E quando ele fala carne, ele está falando do espírito, o nefesh, né? O ser humano completo. Né? Você enquanto ser humano. Ele não me parece ali que ele está dividindo alma e corpo. Quando ele fala carne, ele está falando do ser humano enquanto ser sob o domínio do pecado, completo. Né? Então não é minha carne que luta contra o meu espírito, é minha carne, ou seja, eu completo, que sou totalmente distorcido pelo pecado. Não tem essa da minha carne ser pecador e o meu espírito ser santo. Eu sou todo pelo pecado. E não é agnóstico, não. Paulo não é agnóstico. Senão nós estaríamos apelando para o gnosticismo. Carne é má, matéria é má e espírito é bom, alma é boa. Não é isso. Ele está falando de desejos, intenções, vontades, volúpias, né? A gente é inclinado querendo fazer o que nós queremos fazer o tempo todo, querendo dominar nossas próprias vontades. Isso mesmo, muito legal, cara. Sem dúvida. Legal. Então, o pessoal fala muito... quando Jesus, você pega capítulo 6 de João, que Jesus fala sobre também carne e espírito, ele também está falando de natureza humana versus as coisas de Deus. Não a carne do ser humano versus o próprio espírito do ser humano, né? Só um pouquinho. Tem gente que bate e fala isso, essa carne, né? Você já ouviu o cara falar? Assim, essa carne nossa aqui, quer que pecar, essa carne... Não, essa carne é corpo, essa carne aqui é física. É a natureza humana do pecado, né? Isso é muito louco, né, cara? Você estava falando de Platão.
Me perdoem os teólogos, não são todos, né? Mas geralmente teólogo, quando vai falar de filosofia, acaba falando de uma forma bem ruinzinha, né? Que os caras não fazem exegese de texto de filósofo. Leem um manual lá e citam. Geralmente, quando se fala em Platão e teologia, os caras estão falando de neoplatonismo, que não é mais Platão, né? Já é Uhum. derivado. Depois de Platão, em Aristóteles, por mais que ele reforme o platonismo, né, ele mude radicalmente o platonismo, ele ainda mantém o cerne do platonismo na sua teoria, né? Aristóteles faz isso, ele ainda mantém ali o suprassensível, que é o grande lance do Platão. Em Aristóteles, o platonismo ele já é distorcido não, mas já é modificado. Imagine já na época de Paulo, né? Plotinho. Platão é século V para o século IV. Paulo já está no século I da nossa era. 400 anos depois, já tem toda uma transformação. Você pega a Era de Ouro em Platão, né, da democracia, aquela coisa toda, quando o Império Macedônico domina, né, com Filipe, depois seu filho Alexandre, já muda completamente. Aquela coisa do homem grego se vê como alguém que tem direito à palavra, ou que pode fazer isso ou aquilo, isso agora é mudado. Que tipo de ser humano nós somos? Essa proeminência grega agora é achatada, porque a Grécia, Atenas, é só mais uma colônia de um império que está sobre ela, e ela é só mais uma colônia como uma outra colônia, ela não é mais a Grécia, não é mais Atenas, né? Então, que tipo de homem? Alguns manuais de filosofia, história da filosofia, começam dessa forma, né? Como é que o grego se vê agora no período helenístico, né? Aí você tem essas filosofias históricas, o cinismo, você tem o epicurismo, você tem outras mais que tentam responder agora diante de uma época em que o grego não é mais aquele homem grego, né? De Platão, por exemplo, né? Da democracia, de Péricles, dessa era de ouro, dos sábios da Grécia, etc. Tal, né? Então você tem essa. Então, quando você chega em Paulo, já é um platonismo completamente distorcido, né? Já é totalmente distorcido, já não é mais o platonismo em si, né? Então você pega os teólogos, os caras não lê, mano, a República, não lê o Teteto, não lê as leis, não lê coisa nenhuma, né? Aí Platão é dualista. Você falar isso para a Bárbara, você conheceu a Bárbara, né? Ela te bate, mano. Para ela não tem esse negócio, né? É um anacronismo, né? Ela não gosta nem da palavra metafísica, que é cunhada na Idade Média. Você lançar, para ela é um anacronismo você jogar isso sobre Aristóteles, né? Sobre Platão e tal. Então, Platão ele não menospreza o corpo propriamente. Ele só diz que você não deve viver inclinado para as coisas do seu ventre, mas você deve se dedicar mais à parte mais elevada da alma. Não é um dualismo no sentido de espírito, né? Porque aí você cristianiza o platonismo, né? Essa aqui é para a gente é difícil desassociar isso, né? Mas você tem reflexos disso no Novo Testamento, sim. Bacana demais, Sandro. Muito legal isso, cara. E isso é interessante porque quando você vai ler o Novo Testamento, fazendo essa ligação, você acaba bebendo dessa água, né? Sem perceber todo esse processo que você está falando. Sim. Sem entender Platão dentro do seu tempo. A mesma coisa que você vai fazer com o cristianismo, que é não colocando o cristianismo no seu tempo, e eu digo cristianismo no sentido cristianismo paulino, cristianismo joanino, cristianismo ali dos discípulos, e não colocando eles no seu tempo, e acaba fazendo com os filósofos também, jogando eles lá dentro, e vira aquela mistura toda, e não dá mais para saber o que é cristianismo e o que é filosofia grega, né? Mas continua, pode continuar. Não, mas é louco, né? Você pega igual esse capítulo 7 que a gente estava falando, quem é o eu, né, do capítulo 7? Esse é o grande debate do capítulo 7, né, o debate teológico, quem é o eu? Se Paulo está falando que ele já foi liberto em Cristo e tudo mais, por que ele está falando que ele ainda peca, né? Por que ele está falando que ainda o pecado domina ele, né? Isso é muito curioso, não tem uma... Você pegar alguns comentários e tudo mais, cada um dá uma resposta e não são respostas totalmente satisfatórias. Porque, veja bem, ele acabou de falar que você já está liberto em Cristo, você já alcançou, você tem paz com Deus. Aí você chega no capítulo 7, ele vem falar que ele não consegue praticar o bem, né? Que ele sabe o que é o bem na mente dele. Olha que dualidade. A lei de Cristo opera no meu interior, mas a lei do pecado opera nos meus membros. Se você pegar isso isolado, você até prega, né? O pessoal vai dar glória a Deus. Mas se você pegar no contexto da carta como um todo, parece uma parada fora, assim, parece um lapso do momento, né? Só que o final do capítulo 7, ele acaba arrematando, né? Ele fala bem assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né?
Isso que é o louco, né? Eu não tenho. Ele trabalha o total fracasso da natureza humana de conseguir ser bom, né? Ser boa. Total fracasso da natureza humana de ser boa. Aí ele fala: quem me livrará? Porque a questão é: eu consigo entender o que é bom, mas eu não consigo fazer. Né? Volta e meia você acaba fazendo coisas que você pensa assim: poxa, eu não gosto de ser essa pessoa, mas eu acabo agindo assim, né? E tudo mais. Sim. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo. E aí você entra no capítulo 8, que é o fechamento do argumento do capítulo 1, né? Do capítulo 1 ao capítulo 8 é um bloco só. Do 9 ao 11 ele vai falar de outras coisas envolvendo Israel e a igreja, mas do capítulo 1 ao 8 é um bloco só, né? Você não pode isolar isso aí, não. São subtópicos de um arco maior que ele começa no capítulo 1 e termina no capítulo 8, que ele entrando, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Ninguém. E aí ele faz aquelas famosas 3 perguntas no capítulo 8, né? Ele fala assim, né? Quem tentará acusação contra os eleitos? Quem os condenará e quem nos separará do amor de Cristo? São 3 perguntas que só fazem sentido se você pegar o argumento desde o capítulo 1, né? Alguém pode te acusar diante de tudo que ele falou? Não. Alguém pode te condenar? Também não. Alguém pode separar do amor de Deus? Também não. São 3 perguntas retóricas que fazem sentido de acordo com toda a argumentação que veio antes, né? Ele fala: agora nós andamos guiados pelo Espírito Santo. Interessante, lá Lutero já falava sobre essa questão do livre-arbítrio, né, de que ou você é escravo do pecado, né, ou você está sob o domínio, ou a sua natureza está sob o domínio das trevas, do pecado, ou você está regenerado e é uma nova criatura sob o domínio do reino da luz, né? Não tem meio termo na teologia reformada nesse sentido, né? Interessante. E isso você está falando aí, sobre a questão, voltando um pouco ao corpo da morte, fazendo a divulgação da página, tem uma postagem sobre isso aí na página, tá? Tem uma postagem, depois quem quiser ver, dá uma olhada, que é até uma citação de Virgílio, sobre os etruscos, né? Que acreditam, isso é hipótese, que quando Paulo tem a expressão em grego lá, somatur, tanatum, quando Paulo fala corpo desta morte, ele está se referindo ao que os etruscos faziam, que eram piratas lá, selvagens, que matavam, exemplo, se tivesse 30 pessoas, matava 15, e as outras 15 vivas, ele amarrava o corpo do morto com o vivo. E isso você tem registro histórico, tá? Você tem registro histórico sobre esse negócio. Depois olha na página lá, que eu coloquei lá as informações históricas e as referências bibliográficas sobre isso. E eles diziam o seguinte, que esses etruscos, esses piratas etruscos, pegavam a pessoa viva com o morto, amarrava, e fazia que aquela pessoa andasse ali junto com o morto, numa região desértica ou amarrado em algum lugar, para que o morto matasse o vivo de forma mental, né? Ia matando pouco a pouco de forma mental, e aquele cheiro terrível, aquele odor, não é cheiro não, aquele odor terrível, e aquelas moscas iam pousando no morto, pousava no vivo, pousava no morto, pousava no vivo. Há quem diga, essa citação é aproximadamente de 540, essas batalhas que haviam de 540 a.C., há quem diga que Paulo, isso não é certeza, é uma hipótese, que Paulo, quando fala corpo desta morte, está citando isso, porque é como se a gente estivesse com um corpo morto agarrado no corpo vivo. Você tem vontade de romper com esse corpo morto, tem vontade de romper com esses desejos, porém, hora ou outra, esse corpo está danificando você, te incomodando, te afligindo, né? Que é essa vontade acima da sua vontade. Então, assim, há quem diga que Paulo esteja falando sobre isso. Mesmo que não seja, né? Mesmo que não seja, agora vamos para a filosofia de novo. E aí eu lembro do Nietzsche, ou antes, no Zaratustra, que ele fala o seguinte, assim, ó, preciso de amigos vivos e não mortos. Só que aqui não é o outro, não é eu estar andando com alguém que é morto. Não é isso. É eu mesmo. Em mim há uma vontade morta. Em mim há uma vontade podre. Em mim há uma vontade que me tira da vontade de Deus. E aí quem é que eu vou deixar me dominar? Eu sou dominado pelos sentidos mais baixos dessa vida ou eu sou dominado pela vontade do Espírito? Ou é o Espírito que me domina? Então, entender isso, hein, Paulo? Quem é que nos domina? Eu sou dominado pelas minhas intenções, pelas minhas concupiscências, ou eu sou dominado pelo Espírito? Mas é muito legal entender essa carta. E isso que você está fazendo aos romanos é fazendo um passeio, né, com os romanos, e a gente vai entendendo todo o contexto.
isso fica bem claro, antes, o que você está falando, que não dá para ler nenhuma carta, principalmente aos Romanos, lendo um capítulo apenas. Eu vou ler o capítulo 1 e pronto. Vou ler o capítulo 3 e pronto. Não dá. Tem que fazer essa leitura analítica, detalhada, para que possa fazer uma boa interpretação da carta aos Romanos, né? São blocos de assunto, né, cara? Igual Gálatas, não tem como você ler separado, né? Tem todo um contexto argumentativo, ele tem subplots ali e tudo mais. Os exemplos que ele dá ali, depois do capítulo 3, capítulo 4, etc e tal, né? Tem todas aquelas alegorias romanas, a mesma coisa, são blocos de assuntos com subtemáticas. Então, se você isola sem entender todo o que ele está falando, você perde muito, né, cara? Você estava falando aí, me lembrei tanto de Stuart Mill quanto do próprio epicurismo, né? Stuart Mill, ele fala sobre os níveis de prazeres, né? Você tem prazeres mais momentâneos, mais da sensibilidade, né? Por que né, você vai na sexta-noite, no sábado à noite, tem tanta gente, né, em bares, em boates, etc e tal, né? Pessoas que são dadas muito rápido a essas questões sensoriais, a sensibilidade, né? E você tem outros níveis de prazeres, né? Você tem um nível... Não é todo mundo, por exemplo, que gosta de apreciar um quadro, de uma obra literária, de um filme, né? Que vai te trazer uma complexidade de reflexão. Então você tem níveis, você apura, né? Não é todo mundo que gosta de ouvir uma orquestra, é todo mundo que gosta, né? Então você tem níveis, né? E é interessante, Epicuro, ele tem essa questão também, né? Inclusive eu tenho o texto de Epicuro aqui bilíngue em grego, mano. Muito louco, né? Legal, Tradução legal. O que acontece? Só para finalizar rapidinho, o Epicuro ele tem 3 níveis de prazeres também, né? Prazeres naturais e necessários, prazeres naturais e não necessários, e prazeres que não são nem naturais e nem necessários. Os prazeres naturais e necessários, comer, beber e dormir, por exemplo, né? É necessário comer, beber e dormir, são prazeres naturais e necessários. Você tem prazeres naturais e não necessários, né? Comer é um prazer natural, mas eu não preciso comer uma pizza ou um churrasco para eu sobreviver, né? São prazeres naturais e não necessários. Eu não preciso tomar uma taça de vinho caro ou uma bebida extremamente cara. Não, posso tomar um copo de água. Então, existem prazeres naturais e necessários e prazeres naturais e não necessários. Ou seja, dormir é um prazer necessário, mas dormir numa cama de 20 mil reais não é necessário. Então, e aí você entra no nível dos prazeres não naturais e não necessários, né? Ter honra, ter força, ter poder, ter, sabe, uma série de coisas que vão te levar para a destruição muitas das vezes, né? Então, assim, para que inclinação você está indo? Prazeres, para ele é óbvio, né? Você viver a partir dos prazeres naturais e necessários é melhor, né? Porque se você ter que se sentir bem só obtendo coisas muito caras e muito distantes, cada vez mais se tornará difícil para você satisfazer os seus anseios, né? Mas se você é uma pessoa que entre aspas, se satisfaz com coisas mais simples da vida, você vai se satisfazer mais rápido, né? Então, muitas das vezes a gente tem isso aí, você traz para o Novo Testamento, né? Você estava falando aí de Paulo, tem muito disso também, né? Paulo fala isso, né? Você se satisfazer com a presença de Cristo, né? Você se satisfazer com Cristo e não só com as glórias desse mundo. Ele fala lá em Filipenses, né? Tudo aquilo que eu reputava por ganho, eu considero por perda, porque essas coisas me satisfazem mais e eu não tenho a minha esperança nessas coisas, porque todas essas coisas eu coloquei como perda para que eu possa ganhar a Cristo, né? São escórias, né? E isso é legal, antes, porque, se eu não me engano, é um estoque, eu não me lembro qual estoque, ele diz o seguinte: com um pedaço de pão e um copo d'água somos semelhantes aos deuses. Isso aí. E isso é muito lindo, porque você percebe isso na teologia paulina. Querendo ou não, há uma influência. E quando a gente fala influência, não é cópia, não é plágio. É você saber que é o que o mundo que Paulo vive tem essas filosofias. Há muito de filosofia, há muito dessa cultura estoica no texto do Novo Testamento. Isso é muito legal, porque você percebe que para Paulo não é o quanto se tem como ganhos, como no sentido financeiro e tal. É a vida simples no espírito. É a vida sendo regrada. É uma vida inteiramente para o espírito. Uma vida em que não é suas vontades que gritam e falam mais alto, mas é que o espírito te domine, né? É uma vida dominada pelo espírito. Tanto é que é esse balancear que Paulo está tratando.
falando de um homem estruturado, falando de um homem que não depende das grandes coisas, das grandes conquistas desse mundo. Tanto é que ele fala aos Filipenses, ele falou que isso tornou escória. Isso não vale mais nada para mim. Eu estou correndo agora para o prêmio da soberana vocação, porque meu alvo é Cristo. O João Crisóstomo, que é grande, conhecido como Garganta de Ouro, né? Um grande homem que escreveu várias homilias sobre carta de João, escreveu sobre o texto do Evangelho de João, ele escreve homilias sobre aos Hebreus, ele escreve vários textos e diz o seguinte: o corredor que está correndo em uma partida, ele não olha para a plateia que grita o nome dele ou não grita. Ele não olha se a plateia aplaude ele ou não aplaude. Ele só corre para o prêmio. É o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está falando. Cara, como eu corro para o prêmio da soberana vocação, eu corro para Cristo, eu corro para o alvo, não interessa se estão gritando meu nome. Não interessa se estão dizendo assim, o antes é demais, o 12 é demais. Não interessa. Eu estou focado no alvo. Então, no cristianismo, em Paulo também, eu digo, em Cristo e em Paulo há muito disso. Há uma vida simples, mas voltada para o Espírito. É o que vários monges faziam. Você tem isso no segundo, terceiro e quarto século, o que a gente conhece como coro dos demônios. Coro dos demônios. E o que é o coro dos demônios? O coro dos demônios nada mais é do que as vontades, assim, ó. Exemplo, você vê o Santo Antão, né? Santo Antão, escrito por Atanásio, dizendo que ele foi para o deserto ser tentado, ele vai ser tentado lá. E lá ele encontra ouro, lá tem prata, lá tem todos os desejos que um homem quer, todas as vontades que ele rejeita todas elas. Todas elas ele rejeita. O diabo gritava, só pra você ter ideia, lê depois, quem tiver a oportunidade de ler depois, o diabo gritava, tinha raiva dele, tinha uma raiva terrível, porque tudo que jogava para ele deixava para lá. E assim, o que ele esperava nesse deserto é que as pessoas levavam, às vezes, para ele, combinavam, levavam um pão, levavam água para ele. E às vezes esqueciam, ele ficava por dia sem comer pão e sem beber água. E ficava ali vivendo uma vida simples, mas inteiramente devota. Essa é a ideia do cristianismo. Essa vida devota. Não é o muito que eu tenho aqui. Não é a marca da roupa que eu visto. Isso é nosso, gente. Isso é capitalismo puro. A marca da roupa. A gente quer andar com a roupa de marca. A gente quer andar com tênis de marca. A gente quer falar que nós estamos com o celular da última geração. Mas isso não é cristianismo nem de Cristo nem Paulo. Isso não é. Para Paulo, a vida é simples no espírito. A vida é viver uma vida... Pode falar, Anderson, pode ficar à vontade, mano. O momento é seu. Não, isso é muito louco, cara. Paulo fala em Filipenses, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter fartura, sei passar necessidade. É exatamente o que você está falando, né? Não é uma teologia da pobreza, mas é você entender em Cristo. As coisas desse mundo são passageiras, são poeira e cinza, né? Quando tentaram coroar Jesus, ele saiu fora. Não era o tempo dele ainda, né? Tentaram proclamá-lo como rei, ele saiu fora. Se fosse você, todo mundo gritando o seu nome, você aceitaria ser proclamado como o rei daquelas pessoas? Todo mundo, olha como você é bom e você é maravilhoso. Jesus saiu pela culatra. É muito interessante a gente aprender isso, né, cara? Você estava falando aí, tudo que você falou é extremamente importante. Você pega o capítulo 5 de João, Jesus, ele cura um paralítico, correto? 38 anos ali. Jesus fala, pode ir, meu filho. Depois você vai entender na passagem que era sábado. Jesus gostava de curar no sábado, né? Vai irritar os outros, né? Jesus é Cristo, ele irritava. Olha só que louco, mano. O cara tá com a sua cama, né? Que ele levantou e andou. Jesus curou, ele tá com a sua cama. E o texto diz lá, era sábado. Aí os caras perguntam, pô, você tá trabalhando no sábado, tá carregando a sua maca? Eles não estão preocupados se o cara era deficiente e voltou a andar. Estão preocupados por que o cara está carregando a maca no sábado. Aí, olha que interessante. Perguntam para ele assim, quem é que te curou? Ele não sabe. Agora você pula para o capítulo 9 de João, o cego, do tanque de Siloé lá. Quando os caras perguntam para ele, quem é que te curou? Ele também não sabe. Jesus não colocou lá assim, ó. Estou falando da simplicidade de Jesus, né? Igual você estava falando aí. Jesus não colocou um cartaz assim, milagre toda quarta-feira, às 19h30. Não, os caras nem sabiam que foi ele que curou, não. Né? Ele entra com o cego depois e fala, fui eu que te curei, cara, e tal, depois.
né? Não, isso é legal, que em Josué, diz assim, ó, e a fama de Josué percorria todas as terras circunvizinhas. E aí você chega em Jesus, tem a mesma coisa. E a fama de Jesus corria. Não é Jesus proclamando a sua fama, é a Exato. fama dele indo antes dele. Antes de Jesus chegar numa localidade, tinha uma multidão já esperando ele. Porque a fama de Jesus antecedia Jesus. Diferente da gente que gosta, né? Nós, seres humanos, temos esse prazer. Poxa, eu gosto. A gente tem essa questão, essa síndrome de Naamã. Qual é a síndrome de Naamã? Eu quero chegar lá e eu quero que o pessoal bate palma. Naamã chegou. Tá todo regaçado, tá leproso, mas quer que os outros bate palma porque ele chegou. Essa é a nossa condição, de pecadores leprosos, mas gostamos de ouvir aplausos das pessoas, cara. Nós temos essa síndrome de Naamã. Somos leprosos, pecadores, caídos, depravados. Se não é a graça de Cristo, não tem nada. Mas o Naamã, ele tem essa sede, né? Esse desejo de ser aplaudido pelas pessoas. E aí, em Paulo, em Paulo não tem esse negócio. Paulo não deixa espaço. Não vem com a síndrome de Naamã pra cá, não. Aqui é Cristo e pronto, acabou. É muito difícil você diluir o seu ego, né, cara? E Paulo ensina isso, Jesus ensina isso, a palavra ensina, você estava falando de Naamã e tudo mais. A gente quer ser aplaudido de alguma forma, né, cara? Você se esvaziar é um processo, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, né? E assumiu forma de servo e semelhante a um homem. Sim. Também faz certo, tamanho é outro homem. E aí ele. Era agora Ah, você continua. Filipenses Sacanagem, capítulo 2. tô brincando. E isso é. É melhor Cadê? Vou eu pegar aqui. até a morte, morte de cruz. Isso. Então, assim, ele se esvaziou e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Muitas vezes a gente quer se achar, né? A gente quer se achar. No meio pentecostal tem muito isso, né? Minha agenda tá cheia, e etc e tal, eu tô cantando, tô pregando, e não sei o que, meu nome tá em cartaz, né? Grandes coisas, né? Grandes Então, coisas. e outra, e esse texto que você citou é muito interessante aqui, ó. Já abri aqui, Filipenses capítulo 2. Aí ele fala aqui, ó, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Jesus, que sendo em forma de Deus, primeiro, ele é Deus, tá? Não teve usurpação ser igual a Deus. Esvaziou a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Olha só, ele se torna semelhante aos homens, mas ele se torna servo. Cara, Sim, ele é homem, mas ele poderia ter vindo como imperador, homem imperador. Ele poderia ter vindo homem general, mas ele veio como homem servo. Ele sim, escolheu o nível mais baixo para ser homem. Aí, nós temos a expressão aqui em grego, aqui, ó. Quer ver? Versículo, deixa eu ver aqui, versículo 5. Tendo vosso sentimento, versículo 6. Olha, isso aqui é muito legal. Versículo 7, aqui em grego, aqui, ó. O que ele fala aqui? sim. Aí a expressão doulo, né? Que é aquele servo desatador de sandálias. É o servo que está sujeito à vontade do seu dono. É o servo que está algemado à vontade do seu dono. Então, ele veio o seguinte, ele é Deus. Gente, já para pensar, ele é Deus. Sendo Deus, não veio para ser general. Não veio para ser imperador. Ele, sendo Deus, veio para ser servo. Veio para servir. Olha esse antagonismo. O homem tem esse interesse incessante em crescer, ser isso, ser aquilo. Ele não, apenas servo. Porque sendo servo, ele nos ensinou ser o melhor homem possível. A vida dele nos ensinou como espelho ser o melhor homem possível. Então, assim, isso é lindo. Isso é lindo. Antes, fica à vontade. O evangelho tá cheio disso, né, cara? E a gente erra tanto nessas paradas. Né? Jesus, ele fala isso o tempo todo, né? Você chegar no local, você assenta atrás, né, cara? Para que não aconteça Sim. sentar na frente, chegar alguém mais importante que você e você ser convidado a se retirar. Né? Senta atrás, cara, fica atrás, aí quem sabe você não recebe a honra de ser convidado a sentar um pouco mais na frente, né, e tudo mais. Então o evangelho está cheio disso, né? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração, e essa coisa toda, todo esse equilíbrio, né, cara? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A Bíblia está falando isso o tempo todo pra gente, né, cara? Paulo fala lá em Gálatas, carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E a gente está colocando mais peso ainda sobre os ombros dos irmãos, né? Você pega lá Mateus capítulo 25, os ais contra os fariseus, ai de vós fariseus que atam fardos pesados sobre os ombros do povo, mas nem com o dedo querem tocar. Ai de vós, fariseus, que com pretensa
com a pretensão de fazer prosélito, enchem, tornam aquelas pessoas mais filhos do diabo mais vezes do que vocês. Ai de vós, fariseus, que não entram e não deixam ninguém entrar, né? As prostitutas, os publicanos, toda essa galera está se adiantando a vocês no reino de Deus, cara. E vocês estão aí, né? Então, essa coisa de você se achar superior, cara, Paulo bate isso demais, né, cara? Então, assim, não tem como. Todas as vezes que você olha para alguém e fala assim, não tem jeito, ou você olha para alguém e fala e pensa que ela é pecadora, pode ter certeza que você está pecando, porque você não é essa maravilha toda, não. Sim, isso é legal. Tem uma frase de um rabino que diz o seguinte: o outro é o nosso espelho. Então, quando eu vejo pecado no outro, é porque esses pecados estão em mim. Isso aí. Então, toda vez que eu olho para o Anderson e vejo alguma coisa errada, é que esse erro está em mim. Então, a gente tem esse costume mesmo de parar de olhar para nós mesmos e querer olhar para o outro. Só que, na verdade, é apenas um reflexo. É aquela história que todo mundo já conhece, daquela vidraça suja. Não sei se você ouviu essa história, mas é muito conhecida, que a pessoa vai lá e fala assim, pô, que vizinho é esse, relaxado, já tem uma semana, 2, 3 semanas já, que as roupas dele estão sujas no varal. E aí, de repente, ele resolve abrir a janela. Quando ele abre a janela, quem estava sujo eram as vidraças dele. Então nós temos esse costume, as nossas vidraças sempre estão sujas e a gente está querendo falar das roupas alheias, né? Se nós olharmos para nós, não tem nem como falar do outro, porque as nossas vidraças sempre estarão sujas. Mateus capítulo 7, né, velho, sobre a questão do julgamento, né? A gente tem que julgar segundo a reta justiça, mas é um outro contexto. Mas no contexto ali de Mateus 7 é sobre esse moralismo, né? De você apontar o erro do outro, sendo que você tem uma trave tampando a sua visão, né? Você tem uma vidraça que te tampa, né? Na verdade, é a sua vidraça que está suja, né? Mas você tem que ter um olhar igual o apóstolo Paulo, cara. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Coríntios, ele tem uma piedade muito grande daquele povo, né? Você vê que ele quer que aquelas pessoas, mesmo estando erradas, se consertem, né? Ele faz uma exortação. O pessoal pensa que exortar é você disciplinar e tudo mais. Exortar, ela tem que ter a parte do consolo e da animação junto, cara. Senão não é exortação. Exortação não é só você apontar erro, bater, é você trazer um renovo para aquela pessoa e dizendo, faz dessa outra maneira aqui, você está fazendo errado, mas se você fizer assim, você animar a pessoa, né? A exortação traz muito isso. Não é só uma disciplina à toa, né? Então, é bem por aí mesmo, mano. Sim. Anderson, eu acho assim, nós já estamos com mais de 1h20 de live. Tá 1h20 de live já. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma próxima live. A gente fala sobre um outro tema, pode continuar com cartas paulinas, pega uma outra carta, que hoje você pegou a carta aos Romanos aí e passeou pela carta aos Romanos, foi até o capítulo 7 com muita maestria, e sempre, não esperava menos isso do que isso de você. É muito bom sempre te ouvir. O Anderson foi meu professor lá na faculdade, quando eu estava fazendo faculdade lá. O Anderson foi meu professor, já deu aula em vários lugares que eu estive. O Anderson é top demais. Pessoal, vocês que estão aí, que não seguem o Anderson, segue o Anderson lá, ele sempre posta uma coisa bacana. O Anderson também é cantor. Ele também é cantor, galera. O cara canta também. Então, ele sempre posta reflexões. Ele tem um canal no YouTube dele que ele faz sempre reflexões, seja com filmes, seja com desenhos e tal, sempre reflexões assim, filosóficas sobre a vida e sobre diversas coisas. Segue lá, dá uma olhadinha, tem muita coisa bacana no Instagram do Anderson. E assim, toda vez que a gente conversa, sempre surgem essas coisas muito bacanas, essas ideias. E a gente está para fazer uma outra live com um outro professor também, que ele é formado em filosofia. A gente está para bater um papo, nós três, e eu quero só intermediar e ver ele batendo um papo com o Anderson, vai ser bem bacana. Só que assim, foque nisso, gente. Quando for ler um texto, leia o contexto, tá? Conheça o contexto. Conheça o contexto. Não leia o texto sem o contexto, sem capítulos antes. É porque eu aprendi que tem que ler 3 capítulos antes e 3 depois. Depende. Você tem que ler o livro inteiro para você entender, senão você vai quebrar aquela corrente de entendimento, de interpretação. Vai fazer uma interpretação ruim do texto. Se você pega Mateus, exemplo, Mateus, que está falando para uma comunidade matiana, qual é o propósito dessa comunidade? Uma comunidade que está de pessoas que têm condições, mas que estão sofrendo perseguição. A comunidade marcana, que também está sofrendo perseguição. Tanto é que você vê a urgência o tempo todo da comunidade marcana. Se você ler um capítulo, não faz sentido. Porque se você ler o capítulo só apenas para pregar ou para uma reflexão diária, gente, você não vai conseguir compreender o texto como um todo. É necessário a leitura, tá? A leitura do texto, o detalhamento do texto. Lê sem pressa.
Tira esse negócio da cabeça de vocês, que tem que ler a Bíblia toda em um ano. Tira esse negócio da cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Tá? Aí você pergunta a pessoa leu a Bíblia 30 vezes, 50 vezes, mas o que você compreendeu? Então, quaisquer livros, leia sem pressa, sem essa correria. Tá perguntando aqui, Anderson de quê? Anderson do Carmo. É Anderson com A, não é com W não, tá, irmã Elisa? Você procura lá Anderson com A, normal, sem o W, Anderson do Carmo. Aí você vai, é do Carmo mesmo, que tá lá? Isso. Como é que está? Isso, Anderson do Carmo. Underline no final. Isso aí. Anderson, do Carmo underline? Como é que é? Underline é aquele tracinho. Anderson Sim, do então. underline. Beleza, beleza. Aí você procura o Anderson lá, também vai estar na página da Sabedoria, tem ele lá, você dá uma olhadinha, porque é bacana você seguir ele. E a gente vai estar sempre fazendo aqui, batendo um papo. Então, pessoal, faça isso, faça esse exercício. Era aqui, Fica à vontade, mano. Eu vi algumas pessoas, não vi todo mundo não, mas tá aí o Marlin, né? Um abraço aí. O professor Bruno entrou, não sei se está aí ainda, né? O pastor André tá por aí. Siloé, acho que entrou aí agora também. É o Alessandro, não lembro. Tem uma galera aqui do YouTube também que entraram aí, não sei se estão ainda, mas abraço aí quem eu não tô vendo também. Um abração para vocês que estão aí, tá bom? Ó, aqui, eu também estou vendo aqui, ó, entrou o Rafael Calandrini, passou o Rafael Calandrini, está em Portugal agora. Deus te abençoe, meu amigo, um grande abraço. Neto, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Yuri Sampaio, eu não sei se o pessoal estão ainda, mas seja abraçado aí. Deus abençoe vocês. O Max fez uma pergunta aqui antes. Não sei se você quer responder agora, se você quer deixar para responder depois. Ele perguntou: os Romanos é considerado um tratado. O que significa isso? E se você quiser responder, ou você responde depois, faz um vídeo respondendo, manda para mim que eu mando aqui, tá bom? Um abraço aí pro João. Mas quem aqui? A Kathleen. Seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. Erenildo, pastor Erenildo, grande pastor, gente boníssima, Deus abençoe. Bruno, seja muito bem-vindo, que bom estar aqui. Kelly, Sara Dias, André, Ser em Palavras, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Carlos, meu amigo Carlos, lá de Colatina, beijo no seu coração. Sandro, aqui Deus te abençoe. Keila, meu amigo Edivaldo Nascimento, cantor, canta demais. O cara canta demais, mano. O cara é sertanejo raiz. Sertanejo raiz. Sheila, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. Antônia, Daniele, Siloé, aqui o Siloé falou aqui também, eu acho que é seu amigo antes. Aí, ó, chama ele aí para fazer uma live, pedagogo. Vou chamar, então, com certeza, vou chamar então, bacana. Aí, Lisa, mais uma vez, muito obrigado. Jean Amorim, seja muito bem-vindo. Oi? Se a Carol tiver ainda aí, beijo para você. Que bom, que massa. Então, pessoal, é isso aí. Então vai lá, segue o Anderson. Quem ainda não segue a página da Sabedoria, segue. A gente está sempre fazendo essas atualizações, tem sempre coisas bacanas. Lembrando sempre, se você, Douglas, quer indicações de livros aí, pode falar comigo ou falar com o Anderson, que o Anderson vai te passar aí sobre a live de hoje. Vai te passar livros aí sobre o Novo Testamento, sobre Cartas Paulinas, que o Anderson está dando uma série de aulas na igreja dele sobre Cartas Paulinas. É muito legal vocês terem essa compreensão, entender, porque essas cartas são a maior porcentagem do Novo Testamento. Então, compreender elas vai fazer você ler o Novo Testamento de uma forma melhor, tá bom? Então é isso aí. Anderson, quer falar mais alguma coisa? É isso aí, né? A pergunta lá do cara, não sei se você quiser, eu posso falar alguma coisa, mas se quiser terminar também... Pode falar. Fica à vontade. Se quiser falar agora... Não, é porque é o seguinte, a carta aos Romanos é onde Paulo expressa melhor aquilo que ele prega, né, de forma mais ampla, porque ele não é o fundador da igreja de Roma, mas ele queria ir para Roma para conhecer os irmãos lá, porque já tinha essa coisa de, poxa, Paulo tem que vir aqui, Paulo nunca vinha. É aquela coisa de amanhã eu vou lá hoje, né, e nunca dava para ele ir em Roma. Mas agora ele escreve porque ele quer conhecer os irmãos, e ele escreve para que eles... Porque como a fama de Paulo percorria muito, e muitas pessoas defamavam ele, então ele escreve para explicar o que é a pregação dele. Por isso que ele se aprofunda tanto nessa mensagem do evangelho dele, por isso que é um tratado nesse sentido, ele se aprofunda. E ele queria ir para a Espanha, e para ir para a Espanha ele queria parar em Roma para arrecadar ofertas para pregar na Espanha. A gente sabe que ele nunca chegou lá porque ele foi preso em Jerusalém, isso foi chegar em Roma muito tempo depois, então ficou na promessa também. Então é um tratado no sentido de que por ele estar escrevendo para uma igreja que não conhece ele pessoalmente, ele quer arrecadar ofertas para a sua viagem missionária, é onde ele expressa de forma mais abrangente aquilo que ele professa, né? Nas outras cartas, se você não lê Romanos, você perde muito o que ele está falando, tipo em Gálatas, já está expresso de forma mais ampla em Romanos, né? Salvação pela graça, justificação pela fé, corrupção generalizada da raça humana,
todas essas questões é onde ele explica melhor na carta aos Romanos. E essa questão do tratado, é até o texto de Atos, capítulo 1, versículo 1, né? O Lucas fala, o possível escritor Lucas fala, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, né? Porque ele considera o texto do Evangelho de Lucas como um tratado, que é exatamente que é um gênero literário que ele está fazendo, que é um gênero de explicação, detalhamento. Tanto é que ele fala isso no capítulo 1 de Lucas, que ele resolveu fazer algo minucioso, detalhado e tal, em ordem. Ele tenta colocar esses eventos em ordem cronológica. Então, é exatamente isso que o Anderson está falando. É um gênero literário que o indivíduo tenta detalhar sobre aquele assunto, sobre aquela informação, pegando mais informações possível sobre aquilo que ele está fazendo. Isso é bacana. Alguém tem mais alguma pergunta, só para fechar? Faz uma pergunta bem difícil aí pro Anderson, brincadeira. Se alguém tiver alguma pergunta aí, faz uma pergunta aí rapidinho aí, para a gente fechar. Alguém tem alguma pergunta? Querem perguntar alguma coisa sobre as cartas paulinas aí? Gostei, tem vídeo sobre essa ideia de Paulo. Então, você tem algum vídeo, Paulo, sobre Paulo, essas coisas? Não, nunca gravei vídeo sobre Paulo ainda não, assim. A gente pode... Vamos fazer então, antes, uma série aqui, você faz uns vídeos aí, vamos fazer a série aqui na página, faz uns vídeos pequenos, de 5 minutos, vão mandando para a página que eu vou colocando aqui na página aqui, para a galera ir acompanhando. Isso é bacana, boa ideia. Boa ideia. Na fogueira, né? É isso aí, vamos colocar. Pessoal, tem alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta para a gente fechar aqui? Eu acho que você explicou muito antes, eu acho que você explicou demais. Falei ficou muito. Mais... onde veio sobre essa ideia que acabaram de falar. Então, você pode citar alguns autores aí, Anderson, sobre essa live de hoje? Cara, tem um livro assim que é introdutório do F.F. Bruce, que chama Paulo Apóstolo da Graça. Ele fala sobre várias temáticas da teologia paulina atrelado à história, né? Então, acho que é interessante para introduzir, né? Eu tenho ele aqui, não sei se... vou tirar a nota de baixo, um monte de troço aqui, que o celular... eu tirar, vai dar um... Eu estou sempre olhando para o lado, que tem alguns aqui... tem um também que ele pode usar, que é... Rapaz, eu esqueci o nome do autor agora, oh meu Deus, sumiu da minha mente aqui. Mas eu coloco no comentário da live. Eu coloco no comentário. Eu esqueci, ele é até da CPAD, cara. Ele é muito bom. Tá bem ali atrás. Deixa eu ver aqui. Luiz Berkoff. Tem um do Novo Testamento, Luiz Berkoff, que ele trata essa ideia paulina também. Muito bom, cara. Muito bom. Sim. E você tem esses autores novos, né? Tipo o James Dunn, só que é mais pesado, né? Toda uma discussão. Mais acadêmico, né, mano? Mas tem um livro chamado 5 Pontos de Vista sobre Paulo, da Thomas Nelson Brasil. Ele dá uma introdução explicando a teologia paulina, como ela foi interpretada, depois a nova perspectiva paulina, depois ele fala sobre a perspectiva católica romana sobre Paulo, a perspectiva tradicional protestante e a nova perspectiva sobre Paulo. Chama 5 Pontos de Vista sobre o apóstolo Paulo, Thomas Nelson Brasil. Você citou também o White, o nome dele, né? É White? N.T. White. Isso, N.T. White. Ele tem também sobre a biografia de Paulo. Mas é bacana. Muito bom, é bom. Vale a pena. É teologia de... O N.T. Wright é um teólogo contemporâneo. E ele escreve sobre muita coisa. Ele é um bom exegeta bíblico e ele é dessa nova perspectiva paulina. Mas para conhecer a nova perspectiva, você tem que conhecer a tradicional, né? E também conhecer a romana, porque você vai estudar os reformadores sem saber o que eles estavam falando em relação à Igreja Católica Romana. Você tem que estudar a teologia romana, tem que estudar a teologia protestante e depois essas outras vertentes. É pesado, mas é massa, né? Tem esse também aqui, ó. Esse aqui eu também tenho. O Apóstolo Paulo, uma vida e obra de teologia, do Ginger Becker. Ele é teológico, ele é da Academia Cristã. Ele é bem denso, mas ele explica esses detalhes todos. Aí, esse daí é um livro, como disse, é bem denso. Você pega ele vai fazer uma explicação, bem elaborada. Exemplo, ele pega a carta aos Gálatas, ele vai explicar que assim, a carta aos Gálatas é uma das cartas mais difíceis do Novo Testamento, porque ela está como se fosse num júri, Paulo fazendo defesas, como uma ideia de um direito romano da época, um direito grego, de alguém que lança as propostas e depois tem que defender. Então, ele trabalha tudo isso, trabalha esse personagem Paulo, e quem estuda isso jamais vai falar que o nome de Saulo foi mudado para Paulo. Pelo amor de Deus. Quem estuda jamais vai falar isso.
vai saber que isso é uma grande bobagem, né? Ah, foi mudado porque Saulo é exaltado e Paulo é pequeno. Deus vai mudar o exaltado para pequeno. Não tem nada a ver. Olhando isso, qualquer dessas obras mesmo, você vai perceber que são questões de Saulo porque é o nome que faz jus à sua identidade judaica, de Shaul, que é o primeiro rei de Israel. Esse nome, se você quiser um livro assim, bem tranquilinho sobre essas coisas, tem um livro chamado A Vida de Paulo, é da CPAD esse livro, A Vida de Paulo. Ele vai contar a vida de Paulo de uma forma assim, bem gostosa de ler, bem romântica de ler, bem bacana. Tá vendo? A gente começa a falar, não para. Então, pessoal, é isso aí. Pode falar antes, pode falar. Não, eu ia falar que tem os livros do James Dunn aqui que estão baratos, tipo Teologia do Novo Testamento, 77 por 33, até balancei. Só que os deles sobre Paulo estão caríssimos, né? Teologia do Apóstolo Paulo, da Paulus, está 155, e a nova bem sobre Paulo, 150 conto. Boa sorte. 300 conto só para começar a estudar Teologia do James Dunn. Não, tem outros, tem o Carlos Messers, que é uma autoridade também, escreve sobre isso. Então, assim, tem uma galera muito boa. Não, pode falar. Barato. Os livros do N.T. Wright são mais baratos. São mais baratos, são mais em contas. Então, assim, começa por esse caminho aí. Começa com F.F. Bruce, que é o que o Anderson citou. Começa com esse N.T. Wright aí. Começa com ele. Com esses dois. Já vai dar para você caminhar legal. Assim, para compreender. Depois você vai começar a pegar umas obras mais acadêmicas. Até porque, nesses próprios livros, você tem as referências bibliográficas. E aí você vai estudando, se não adianta você comprar um monte de coisa. Se você não ter tempo de ler, não vai adiantar. Então, comece com essas obras que vai ser bacana. Gente, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Mais alguma pergunta? Obrigado pela pergunta aí, sem palavras. Muito obrigado. Tem mais alguma pergunta para nós finalizarmos? Não tem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, a gente vai marcar uma próxima live. Vamos falar sobre Filipenses na próxima live. Bater um papo sobre a carta aos Filipenses. Vai ser bacana. Nossa. Então, pessoal, beijo no coração de vocês. Antes, muito obrigado. Valeu mesmo. Deus abençoe você, cara. Tudo de bom. Obrigadão, mano. Tamo junto. Mês que vem. Beleza, fechado. Valeu, mano. É nóis. Valeu.